VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui. Bom, pessoal, hoje nós trouxemos aqui o Marcelo Zanini, ele é secretário aí do Conselho Municipal de Saúde. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Conselho e falar também um pouquinho da Conferência de Saúde que já está acontecendo aqui no município nesse período, né? E aí nos bairros, né? E depois tem a conferência que normalmente é lá no Centro Estudantil, é isso? Boa tarde, Zé. Obrigado pelo convite, obrigado por esse espaço que você está cedendo aqui para o Conselho vir aqui chamar a população a participar desse importante processo que é a Conferência Municipal de Saúde. O Conselho está na sua 12ª Conferência Municipal de Saúde, que é uma conferência tanto do Conselho, da comunidade, e com participação da gestão também, né? Então todo governo tem que, no período de 2 anos, né, à medida que começa o seu mandato, no 2º ano do seu mandato tem a realização da Conferência Municipal de Saúde, que coincide também com as conferências estaduais e a federal, né? Então, dentro desse processo, as propostas de saúde vão ser elencadas, né, e vão fazer parte de todo um planejamento global que envolve o município, o estado e a federação. Marcelo, antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação aí do Conselho Municipal de Saúde. A gente quer dizer, normalmente as pessoas que estão mais envolvidas, elas sabem que aí a última terça-feira do mês acontece uma reunião lá na Câmara de Vereadores, mas a população em geral assim não tem muita noção do que é e como funciona o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho é um órgão que vai fiscalizar e controlar toda a aplicação de recursos de saúde que são elencados inclusive na conferência. Nós estamos encerrando um ciclo, como eu expliquei para vocês, que dura 4 anos. Ele se inicia sempre numa conferência com a formulação de um conselho, né, renovado, novo, ou até mesmo com os mesmos integrantes, mas a cada 4 anos ele inicia um novo ciclo. Esse ciclo vai se encerrar na próxima conferência. Então, esse conselho é muito importante que ele seja formado através da conferência e que traga todos os valores decididos da conferência, todas as metas, todas as propostas que foram colocadas na conferência. E um dos papéis que o Conselho tem é justamente fiscalizar e priorizar quais políticas vão ser atendidas dentro daquele quadriênio, né? Que é aquele planejamento que normalmente se consolida no Plano Municipal de Saúde. Então, esse Conselho ele tem esse papel importante de controlar, fiscalizar a aplicação dos recursos necessários para o cumprimento dessas propostas. É isso que é importante vincular a esse início de ciclo novamente. Marcelo, normalmente, até agora eu não acompanhei muito, mas normalmente os gestores, os secretários de saúde, normalmente eles estão bravos com o Conselho. Eu não estou dizendo que é uma regra, mas por vários momentos nós vimos ali pela fiscalização que vocês fazem, né, pelo acompanhamento dos gastos que o município faz com a saúde, é isso? Isso. Fiscalizar não traz felicidade para nenhum gestor, né? Ser fiscalizado nunca é bom. A questão de estar ou não contente com o conselho depende muito da visão do gestor. Há gestores que preferem o confronto com o conselho e há gestores que vão buscar o consenso com o conselho. O conselho vai se comportar de acordo com aquilo que ele recebe.
Porque assim, é uma questão lógica, né? Você tem que fiscalizar, você tem que produzir controle sobre aquele gasto que está sendo feito. Se isso não é feito de maneira consensual, de acordo, onde sentam-se as partes e determinam aquilo que vai ser priorizado, essa coisa acontece de maneira mais tumultuada, e isso gera os conflitos que você acabou de falar. Então é muito sábio da parte do gestor conduzir o processo, né, conduzir toda essa dinâmica, do que ele ir contra essa dinâmica. Então você aproximar, trazer para o seu planejamento as propostas que o Conselho defende, já traz um novo ânimo, uma nova aproximação do Conselho com o gestor. Porque para quem não conhece a dinâmica do Conselho, do que o Conselho é feito, quem que compõe o Conselho? Todo o Conselho ele é regrado por uma lei federal de número 8.142. Essa é a lei que origina os conselhos em todo o Brasil, em todo o território nacional. Então esses conselhos eles têm por obrigação seguir essa lei. E dentro desta lei está designado que deve haver a paridade do conselho. O conselho ele tem por obrigação da lei 8.142, que é uma lei federal imposta pela Câmara dos Deputados, né, e publicada em 1992 ou 91, não me lembro bem o ano, mas que instituiu os conselhos. Essa lei traz a paridade do conselho, que é composta da seguinte forma: 50% usuários, 25% trabalhadores de saúde e 25% gestores. Para que é feita essa composição? Para justamente dar força para quem tem o direito de usar o SUS, que é o usuário. Então o usuário ele tem 50% já de força dentro do conselho. Então se você colocar esse planejamento em funcionamento associado a essa força, a população na verdade tem uma força muito grande dentro do conselho e pode exercer isso. Em que momento que isso tem importância? Agora, nesse momento das pré-conferências. Porque é lá no bairro que vai se levantar aquilo que o cidadão sente na sua pele. Então, os problemas que tem na assistência, os problemas que são identificados na comunidade, o cidadão tem essa oportunidade da participação popular direta, de dizer aquilo que não lhe satisfaz ou até mesmo aquilo que é bom. O elogio também ele faz parte dessa gama de levantamentos que é feita dentro das pré-conferências. Na nossa dinâmica, a pré-conferência ela serve como um pré-relatório, que são identificados esses problemas e elencados que vão ser discutidos na conferência. E os delegados da conferência vão designar quais são as prioridades que vão ser aplicadas no Plano Municipal de Saúde, que logo em seguida a conferência ele tem por obrigação o gestor rever o seu planejamento, incluindo inclusive as novidades que foram levantadas. Então esse é o processo, né, que inicia com a conferência e depois dá sequência com a nova composição do conselho, que esses delegados que participaram da conferência é que vão compor o novo conselho que iniciará os seus novos 4 anos para frente. Mas veja bem, muitas vezes tudo aquilo que é acordado aí nas pré-conferências e na própria conferência, aquilo que você leva lá para o gestor, muitas vezes ele acha que não é possível fazer. E aí é que começam as discussões. E é para isso que serve o conselho. Ele tem esse papel fundamental de determinar quais prioridades vão ser abordadas pelo planejamento. Que lá no conselho é que vão ser feitas essas discussões, esses meandros da questão do planejamento, a construção de um novo planejamento e a inclusão daquilo que os munícipes, que a população que tem mais força dentro do conselho, vai designar como prioridade. O gestor ele participa porque existe o controle, mas ele é a força menor. Se você pegar 75% são de pessoas que não são da gestão.
né? Porque tem 25% trabalhador e 25% usuários. Se houver uma conversa que aproxima as partes, isso pode ser construído de uma maneira, como eu disse, mais harmônica. Mas sempre haverá alguma discussão. Isso é normal, né? Dentro de um processo que envolve N prioridades, né? Vou usar o exemplo do nosso hospital, né? O nosso hospital, a gente fez uma revisão agora das últimas pré-conferências lá de 2019. Em todas as pré-conferências apareceu essa questão do hospital e foi motivada pela comissão organizadora na época, inclusive consultando a população se deveria ou não instituir algum tipo de terceirização desse hospital. Em todas as conferências isso foi aprovado, entrou no relatório das pré-conferências. Então isso foi refletido lá na Conferência Municipal de Saúde de 2019 e lá foi aprovado como proposta a terceirização do hospital. Só faltava construir um modelo dessa terceirização. Em 2019 já existia essa aprovação, não houve evolução disso naquele momento até aqui, né? E hoje, no dia 16 de novembro de 2022, está acontecendo hoje a abertura do processo de concessão do hospital, né, na sua realização do seu pregão. Está acontecendo inclusive nesse dia, nesse momento. Então, um marco histórico que o Conselho fez parte disso também, ajudou a decidir. Se é a melhor opção, isso nós vamos ver com o futuro, né, quando esse hospital entrar sob a concessão dessa empresa que está participando. Então isso vai caber ao Conselho também fiscalizar a execução desse serviço. Até na verdade, eu tive aí uma entrevista com a secretária de Saúde há alguns dias atrás e eu fiz essa pergunta. Por quê? Porque eu vejo, são várias questões que eu sempre falo o seguinte, eu já vi o lixo em Arapoti ser terceirizado e não mudou, continuou na mesma situação. Eu vejo a iluminação pública em Arapoti terceirizada e todos nós sabemos que não funciona. Lógico que eu e a grande maioria torce para que o hospital melhore. Mas e quem vai fiscalizar? Então, toda a população. Foi o que eu fiz para a secretária. Então, eu digo a você que todo serviço público é de interesse público. E sendo de interesse público, beneficia ou prejudica a todos. Depende de como a coisa acontece. Não cabe só ao Conselho fiscalizar. É lógico que formalmente o Conselho tem essa missão. Não pode se eximir disso. Ele vai ter que fiscalizar. Mas assim, todo cidadão é fiscal desse contrato. Por quê? Porque ele é de interesse público, ele é aberto, não é fechado. Não é só o Conselho que vai fiscalizar, é toda a população. Então, se o serviço estiver a contento ou em referência àquilo que o município contratou, o contrato ele vai seguir o seu curso. Se não, ele tem que ser revisto. Isso é uma coisa óbvia para qualquer tipo de prestação de serviços. A questão sobre funciona ou não funciona depende daquilo que é acordado antes. O contrato ele precisa estar muito bem definido. Aí tem a equipe gestora que trabalhou, fez todos os levantamentos necessários e o contrato está aí para ser homologado, para ser colocado em prática. Esse conselho tem uma grande importância a partir da conferência, porque ele vai pegar justamente já com a transição realizada. Talvez a gente tenha ecos já do início da prestação de serviço dentro da própria conferência. Mas não é porque você tem algum problema ou outro que você acaba já de cara com alguma coisa, né? Então você tem que propor os ajustes, trazer as melhorias, acrescentar coisas que não foram colocadas nesse contrato inicial. Então tudo isso precisa ser discutido de uma forma racional, lógica, né, respeitosa em relação a todos os trâmites necessários para que aconteça de maneira a não trazer nem tanta oneração para o município e nem deixar nenhum tipo de prejuízo de assistência à população.
Então eu entendo que esse conselho, que será formado em março do ano que vem na nossa conferência, ele é de suma importância para que esse controle seja exercido. E hoje, lógico que, como você falou, que o Conselho acompanhou toda a evolução aí da reabertura do hospital, independente se fosse terceirizado ou se o município tivesse conseguido a reabertura, não é? Isso. O que o Marcelo aí pensa dessa terceirização? Historicamente, na minha atuação no Conselho, até 2012, eu sempre fui contra a terceirização, eu pessoalmente. Porque naquele momento não havia uma nitidez daquilo que o município queria. Não tinha uma proposição adequada, sabe, Zé? Então, quando você percebe que o gestor quer só terceirizar para se livrar do problema, aí você fica na dúvida como que a população vai ser assistida. E esse processo veio sendo implementado, muitas discussões dentro do Conselho. Em 2013 entra o governo diferente, né, que é o governo Braz, trouxe outra ótica para esse assunto, mas ainda assim mesmo não havia clareza de como esse processo seria feito. Em 2019 foi um marco importante para todos nós, porque a própria conferência pediu uma solução mais adequada para esse assunto, que o município não poderia ficar com uma estrutura reformada como estava lá naquele momento, que desde 2016 pronta, sem receber nenhum tipo de atividade adequada. Hoje já tem até algumas coisas deterioradas. Isso, exatamente. Então o tempo também é imperdoável nessa questão. Então precisava ser feito alguma coisa. Eu acho que é um passo inicial importante que o município dá, né, de ir em busca de uma solução. Se vai dar certo ou não, se isso estará contento da população ou não, depende de um acompanhamento, como eu mencionei, o conselho, a população toda reunida, e aí eu volto mais um pouco. Esse conselho que será formado nesta conferência de março, ele será muito importante para esse item. A população também, né, precisa entender que a gente está falando que o Conselho Municipal de Saúde é um órgão fiscalizador, mas não consegue estar a todo momento lá no hospital fiscalizando. Muitas das vezes é preciso que a própria população, ao invés de ir lá para o Facebook, em vez de ir lá para o Instagram e falar um monte de coisa que nem deveria, se a população levasse todos esses problemas lá para o Conselho, não seria mais fácil de resolver? Seria mais fácil, mais produtivo, e você tem a questão do registro adequado da memória disso. O Conselho trabalha por atas, né? Você vai na reunião do Conselho, que, como você colocou no início da entrevista, ele tem as suas reuniões toda terça-feira na Câmara, toda última terça-feira da Câmara, toda última terça-feira do mês na Câmara Municipal, né? Acontece a reunião, e lá nós temos um instrumento chamado Palavra Livre. Qualquer cidadão pode chegar lá, desde que se registre, né, e diga o que quer tratar, e se atenha exclusivamente ao assunto que quer tratar. Isso é aberto à população. Isso está garantido na lei, inclusive, né? O Conselho tem que dar voz para essas pessoas. Inclusive por isso que chama Palavra Livre. É de livre inscrição. Isso acontece ao final de cada reunião e é registrado em ata. Nas suas avaliações de prestação de contas, o Conselho considera tudo aquilo que foi elencado em sua prioridade, né, de reclamações, de tudo. Inclusive nós fazemos acompanhamento das reclamações que são registradas na ouvidoria, que é outro órgão importante para a manifestação popular. O pessoal reclama muito que a ouvidoria é isso, a ouvidoria é aquilo, não resolve, o que não... Bom, mas vamos lá, Marcelo, agora fala um pouquinho do que vai acontecer nessa conferência. Aí, eu estou sem qual o dia que vai ser a conferência mesmo? A conferência, a principal ela vai se realizar no dia 3 e 4 de março no Centro Estudantil. Na sexta-feira, que é o dia 3, ela haverá a parte mais formal da conferência, que é a abertura,
aqueles discursos iniciais, o lançamento do tema da conferência, que é bastante importante, né? E a conferência, o tema ele vem de uma decisão do Conselho Nacional de Saúde, né? Então ele faz uma menção para aquilo que se espera de mudança dentro da nossa política de saúde. É notório, né, que a gente vem de um processo de mudanças assim bastante drásticas dentro do Ministério da Saúde. A pandemia veio num momento bastante crítico, né? E inclusive havia uma redução muito drástica de recursos de investimentos naquele momento, né, que a pandemia se iniciou. E talvez isso tenha realmente prejudicado em algum momento a assistência do SUS. Então isso tudo se reflete nesse tema que está sendo discutido. Eu acho que o Conselho Nacional de Saúde ele aponta para mudanças, né? Então o Conselho Nacional de Saúde ele teve essa esperteza de colocar dentro do tema da conferência um apontamento para o futuro, que são as novas situações que devem ser revistas dentro do Ministério da Saúde. Houve muito investimento emergencial durante a pandemia, mas que não produziram nenhuma agregação de resultado para a continuidade de políticas de saúde. Então é preciso ter esse olhar agora para o futuro e aquilo que o povo deseja, né? É a hora de, como eu disse, é a hora de se expressar, é a hora de se manifestar. Então os municípios estão com uma dificuldade muito grande de trabalho, né? Vem muito pouco recurso para custeio. Ainda tem algum recurso de investimento, mas nós temos muito pouco novo recurso para custeio. E ao contrário do que deveria acontecer, o Ministério da Saúde criou diversas situações de controle de metas que na verdade tiram mais recursos dos municípios. Então isso traz uma dificuldade ainda adicional, porque os municípios têm que acabar arcando, porque você não consegue fazer o aporte de financiamento do SUS de uma maneira não linear. Então você tem que ter a linearidade. Você tem que saber o quanto você vai receber e o quanto você vai gastar. Quando quem é obrigado a repassar o recurso tira recurso do município, o município tem que tirar de algum lugar para complementar, porque aquela despesa é mais do que certa, né, na sua programação. E agora, qual um recado que você quer deixar para toda a população? Bom, Zé, eu agora me dirijo aos seus espectadores, que você tem uma audiência bastante grande, e fazer um apelo para que todos participem dessas pré-conferências e que se disponham a ser delegados da nossa Conferência Municipal de Saúde. Porque é um importante processo onde a população tem a chance de pontuar quais destinos vamos ter na saúde do nosso município. Se você não concorda, acha que precisa alguma mudança, participe. Esse é o momento que a população tem para dizer aquilo que deseja para o futuro. E esperamos todos nas próximas edições das pré-conferências. Hoje, inclusive, nós vamos ter em Calógenes, né? E eu te passei o cronograma de como que as pré-conferências vão ser executadas. E nos demais bairros vão acontecer até o dia 28 de novembro agora. Então o último local a ser realizado é no Capão Bonito, né? Nós vamos ter a última pré-conferência. Dessas pré-conferências saem os delegados para a conferência que vão tomar as decisões finais dessas políticas de saúde. Marcelo, veja bem, falando aí com a população, mais uma vez eu vou dizer, essa é a hora de aproveitar, de ir lá, né? Não tem problema você ir lá para reclamar. O conselho também é para ouvir as reclamações, não é, Marcelo? Exatamente. Vai lá, reclama, explica a situação, porque como eu disse, não tem como o conselho saber tudo o que acontece no dia a dia da saúde em Arapoti. Graças a Deus nós temos um município grande, que ainda se torna mais difícil. Com certeza. Então é preciso que a população participe, nem que seja para levar as críticas. Lógico que também, se você tiver algum elogio, também é importante.
mas principalmente nesse caso é levar aquilo que está errado para que o conselho possa cobrar dos gestores, não é isso? E o espírito da coisa é esse. Todo gestor ele vai ter na sua motivação, inclusive as críticas, né? Lógico que todo mundo gosta de elogio e a gente não gosta muito de crítica, a gente tem uma tendência a não gostar de crítica, mas como se trata de interesse público, as críticas, elas, quando bem apontadas e que resultam numa condição de mudança favorável, são muito bem-vindas, né? Eu não vi nenhum comportamento de se repelir qualquer tipo de crítica que deva ser feita. Inclusive, esse o momento da pré-conferência é justamente para isso. E que nem independente de quem seja o gestor, porque como o Marcelo, vai acontecer no segundo ano. Exatamente. Aí são 4 anos. São 4 anos para o ciclo do conselho, mas já no ano que vem, daqui 2 anos, você tem a nova gestão e ela terá que considerar todo o planejamento herdado desta conferência, da 12ª. Né? Pois é, isso que eu ia falar. Então é independente, não adianta você achar que você vai lá e critica porque eu não gosto do atual gestor, porque na verdade pode ser que lá na frente tem o outro que... Então, olha, participar, levar as críticas, levar aí alguma coisa assim que possa melhorar a situação da saúde em Arapoti. Porque a nossa crítica ela não tem que ser para quem está sentado lá, né? Não é para isso, é para o poder público. E o poder público ele é independente de quem ocupa, né? Até porque nós somos falíveis, né? Amanhã ou depois nós não poderemos não estar mais aqui. Mas é para o poder público. O poder público é que tem a capacidade de definir aquilo que a população deseja. É esse o espírito. Mais alguma coisa que você queira deixar, Marcinho? Não, era isso mesmo. Muito obrigado. Agradecer esse espaço que você está ofertando ao Conselho, que é muito interessante, é sempre bom levar para a população do nosso município todos os esclarecimentos possíveis. E é isso que eu agradeço. Eu também quero agradecer aí a você ter se disponibilizado a estar aqui, né? Deixado dos seus afazeres para vir aqui. E sempre que você ou o conselho em si precisar, a gente vai estar aqui de portas abertas. Muito obrigado. VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui.